com o nosso estudo, o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos fazer a segunda parte e vamos convidar o Murilo para fazer a prece inicial. Assim que o Murilo terminar a prece, o Carlinhos já inicia também a parte dele. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e vamos também agradecer os bons espíritos que nos ajudam, que nos mantêm de pé em meio às dificuldades e os desafios do dia a dia. Novamente estamos aqui, graças a Deus, graças aos bons espíritos que não nos deixam desanimar, para que possamos mais uma vez absorver o estudo, as palavras, as intuições dos mentores da casa, que tão bem têm feito o trabalho ao longo dos anos. Obrigado, Jesus, nosso amigo Chico Xavier, Dr. Bezerra, e toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Obrigado, que possamos ter uma noite de bom proveito, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos fazer um estudo, uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição diz assim: em ti mesmo. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O tema de hoje na reflexão, o tema da nossa reflexão hoje é em ti mesmo, quer dizer, em nós mesmos. Inspirado no capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida, com Emmanuel e o nosso querido Chico, como nos diz o nosso irmão Rodrigo. Nessa mensagem, Emmanuel nos recorda a palavra do Cristo quando disse: o que sai do homem, isso o contamina o mesmo homem. Está no está no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 20. Essa lição, ela convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos, para que o nosso mundo interno, para nós mesmos, para o nosso mundo interno, e compreender que a verdadeira fonte do bem e do mal, ela está em nós mesmos. Quer dizer, nós somos os protagonistas dela nos dois aspectos, né? E muitas vezes costumamos atribuir aos outros as causas de nossas dores, nosso desequilíbrio e também a da nossa infelicidade. Porque é fácil a gente dizer que as coisas vêm de fora para justificar um erro, um defeito nosso, né? Porque daqui é defeito mesmo. E aí a gente diz assim, que fulano nos magoa, a vida é injusta comigo, as pessoas não me entendem. Será que nós somos isso tudo? Ou alguém de fora vem dizer para nós que nós somos isso? Emmanuel nos ensina que, na verdade, a raiz de tudo que vivemos está em nosso interior. Quer dizer, nada vem de fora, nada nos influencia, a gente já traz arraigado isso conosco. O mal não vem de fora, ele se manifesta quando permitirmos que os sentimentos inferiores encontrem
o abrigo em nós mesmos. Quer dizer, não adianta a gente querer culpar ninguém ou falar que alguém possa fazer alguma coisa com a gente. Isso já é nato, é de cada um já traz essa tendência. As circunstâncias externas apenas revela o que já está latente em nosso coração. Puxa, isso daqui é bem forte, né? Latente em nossos corações, quer dizer que nós estamos já marcados com isso, na verdade, né? E ela é como um espelho. O mundo reflete o que trazemos dentro de nós. Quer dizer, às vezes a gente comenta algum caso, alguma coisa, e diz assim, puxa vida, mas é para mim isso? Não. Nós somos o espelho do mundo. Isso daí é nosso. Já estamos com esses problemas aí que acontecem na vida da gente. Quando alguém nos ofende e a gente responde com raiva, o que saiu de nós foi o que já estava conosco, já estava adormecido. Isso já é da nossa índole, da nossa maneira de ser e pensar e agir. Mas quando recebemos uma ofensa e a devolvemos com serenidade, mostramos que a luz do Cristo começa a iluminar o nosso íntimo. Então veja bem, como que a luz do Cristo aparece na nossa vida? Quando a gente ouve algo que vai nos magoar, judiar mesmo, a gente tem que se cala, pensa, aí nós começamos a acender a luzinha de tolerância na nossa vida. Então, e também essa luz, ela começa a iluminar todo o nosso íntimo. Quer dizer, todas as nossas entranhas do nosso corpo, nossa mente, vai acender a luzinha. Nós mesmos vamos perceber isso daí, que nós estamos melhorando um pouquinho a condição. E o Evangelho também nos convida com uma reforma íntima. Quer dizer, essa reforma íntima, a gente entende que ela é individual, ela é de cada um, né? Essa reforma íntima. Justamente por isso. Porque toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. Se eu não me dispor a melhorar, a fazer, ajudar, naturalmente eu não vou melhorar em nada. Eu vou continuar aquela mesma pessoa intransigente, difícil, intolerante, nada de transformação, né? Agora nós vamos refletir junto. Quais sentimentos têm morado dentro de mim ultimamente? Tenho alimentado pensamentos de paz e compreensão e de perdão? Ou tenho permitido que a mágoa, o orgulho ou a irritação ditam minhas atitudes? Aí é uma reflexão íntima de cada um, né? Eu, na verdade, de vez em quando, me pego numa dessas. Mas eu paro, penso, falo, já passou esse período de brutalidade. Hoje nós estamos vivendo um período um pouquinho mais ameno. Emmanuel nos recorda que o Cristo não veio apenas para mudar o mundo exterior, mas para transformar cada coração humano. E é uma realidade, né? Porque se buscarmos Emmanuel, Chico, nas menores frases dele,
a gente vai ver que o amor prevalece sobre todas as naturezas da gente. E não justifica, às vezes, tal atitude perante uma pessoa que a gente supõe que estamos um grau de conhecimento mais elevado que ela. E se formos analisar, acho que estamos pior, né? Porque quem revida acha que está evoluindo, mas não evoluiu nada. Então ele veio para transformar a cada um de nós através do nosso coração humano. Portanto, cada um de nós é chamado a ser o terreno fértil, onde a semente do Evangelho possa florescer. Gente, veja bem que frase bem colocada. O terreno fértil. Terreno fértil, a gente vai produzir alguma coisa. Aquele que se esforça, que tem vontade de fazer alguma coisa, ele está dentro desse terreno fértil. Mesmo um simples comentário, uma atitude assim, bem colocada, fulano, por favor, olha, vamos deixar disso, vamos trabalhar assim. Isso é uma terra fértil que está em ti mesmo, na sua vontade, na sua paciência, na sua escolha diária de ser melhor. Vem bem exemplificar, né? Que essa vontade nossa, ela é que vai prevalecer. Ela vai ditar as regras dos meus passos em direção não ao outro. Vamos falar sobre mim mesmo, porque se eu não me educar, não ser aquela pessoa que vou trabalhar eu mesmo, eu não vou servir para ninguém. Eu não vou ter condições de ajudar alguém. Um outro exemplo diz assim, que certa vez um discípulo foi até o mestre e disse: Senhor, o mundo está cheio de maldade, as pessoas mentem, traem, ofendem. O que posso fazer para mudar isso? Quer dizer, o discípulo dele, né? Na verdade, o discípulo dele somos nós mesmos, né? O mestre recomendou: comece acendendo uma pequena luz dentro de si. É a luzinha da boa vontade, da disciplina, de entender, de ouvir o outro. Não responder assim, de pronto para a pessoa, porque o grau de evolução de cada um de nós não permite a gente corrigir ninguém. Às vezes eu tenho uma facilidade de alguma coisa, mas em outras condições eu sou até pior do que aquela pessoa. Mas o discípulo não entendeu nada de imediato. Mas com o tempo ele percebeu. Cada vez que a gente cultiva a paciência, um pouquinho de luz se acende. Cada vez que perdoávamos, um novo brilho surgirá. Cada vez que amávamos, o mundo ao nosso redor se torna mais claro. E assim entendeu que a luz do mundo começa dentro de cada coração. É umas regrinhas meias bem simples, né? Mas às vezes a gente não recorda. Às vezes, no afã de falar alguma coisa, a gente parte para uma ignorância, às vezes um pouco até mais acerbada, né? Isso daí é ruim, porque o grau de evolução... Aí ele diz assim: meus irmãos, Jesus não nos pede que mudamos o mundo inteiro. Ele também não veio para isso.
Ele não veio para que nós mudássemos o mundo, como ele não veio para destruir a lei, e sim para dar complemento à lei. Ele pede que começamos por nós mesmos essa mudança, em vez de mudar o mundo todo de uma vez. Porque quando cada um acende a sua luz interior, o conjunto dessas luzes transforma a escuridão em claridade. Isso daqui é muito importante, né? Porque o exemplo da gente, a maneira de se portar, ela diz muito. Ela diz, às vezes, sem palavra. A pessoa entende e se acalma. Fala, gente, vamos pensar um pouquinho mais, porque não é por aí. Aí também coloca assim, que o mal que vemos no mundo é reflexo do mal que ainda precisa ser curado dentro de nós. Isso daqui é bem complicado, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa errada, a crítica vem rapidinho, né, Daniel? Quer dizer, se eu não curar ela dentro de mim, como que eu posso exemplificar alguém? Como que eu posso dizer a alguém que aquela opinião dele está errada e a minha está certa? É difícil a gente fazer isso. Mas a boa notícia é que também o bem que existe no mundo nasce do bem que cultivamos em silêncio todos os dias. Essa é uma reflexão boa, né? Nasce do bem em silêncio que cultivamos todos os dias. E às vezes a gente fala um tanto quanto demais, né, Murilinho? Portanto, diante das lutas, de provações, das dificuldades, lembremos sempre a palavra de Emmanuel, pelo nosso Chico. Em ti mesmo repousa a fonte do bem ou do mal que te aflige. Quer dizer, tudo que nós precisamos está em nós mesmos, não está no semelhante. Não está no exemplo do outro. Ele está dentro de nós. Cabe a nós mesmos parar, pensar, analisar, para ver se estamos trilhando os caminhos, os passos justo, correto. Que possamos voltar a olhar para dentro de nós. Eu acho que isso daqui é uma coisa que eu fiz muito pouco, de olhar dentro de mim mesmo, para ver se eu estou certo, correto e justo. Essa é uma frase que cabe muito para mim. Apesar de eu ter hoje uma maturidade diferente, um conceito mais aguçado nos ideais e nos mananciais de recursos de Jesus para com nós, né? E da espiritualidade também, porque ela nos ajuda muito. Ela nos ajuda a frear, parar e analisar se estamos agindo corretamente. E ainda também de trabalhar o nosso coração e permitir que Jesus viva em nós. Outra reflexão muito interessante. Acalmar o nosso coração, acerenar e permitir que Jesus viva em nós. Muitos pensam que nós é que temos que receber as bênçãos de Jesus. Mas ao contrário, Jesus é que espera de nós essas bênçãos, essas luzes, para agradar o seu coração também. Ele veio, ensinou, mostrou e exemplificou. Porque quando a luz do Cristo brilhar em ti mesmo, tudo ao seu redor será iluminado, iluminado também. É uma outra reflexão bem interessante. A gente não busca, às vezes, essa reflexão, né?
não busca esse entendimento da luz do Cristo que vem nos auxiliar e mostrar para nós. A única coisa que devemos ter a certeza que ela vai morrer é o mal que existe dentro de nós. Esse sim a gente pode considerar ele eliminado. Porque nós achamos, ao deixar o corpo físico, muitos, não para nós, mas muitos acreditam que acabou. É uma vida que se exterminou ali, está no túmulo. Não é isso. Ali estão os restos mortais só, da carne, né? E aí nós vamos agradecer e dizer assim: que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje e todo sempre. E assim seja. É isso que eu tinha para passar para vocês, amigo. Sobre essa lição maravilhosa, essa lição que veio de encontro aos nossos corações. E ainda temos também uns sentimentos inferiores que encontram abrigo entre nós. Circunstâncias internas apenas revelam que já estavam latentes no nosso coração. E tudo isso é como um espelho. O mundo reflete e trazemos dentro de nós. Quando alguém nos ofende, a gente não tem que revidar, falar e retrucar. O certo é calar, procurar entender o outro na sua caminhada, na sua evolução, para que um mal maior, às vezes, não possa se voltar contra nós mesmos. Né? Era isso que eu tinha para falar para vocês, amigos. Espero que o Evangelho, as palavras de Jesus, possa ter entrado não só no ouvido, mas no nosso coração. Bom, pessoal, dando continuidade no nosso estudo, capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai falar sobre conversão. Quando a gente ouve essa questão sobre a conversão, logo nós recordamos a mudança de Saulo à estrada de Damasco, uma conversão que ele se transformou de perseguidor dos cristãos e se tornou seguidor dos cristãos. Nós também poderíamos recordar aqui nesta noite, quando Maria de Madalena deixa os prazeres da carne ao ouvir Jesus e na casa de Simão Pedro faz a sua conversão, a sua mudança íntima, a sua renovação interior. Ela mudou praticamente a sua vida. Ela realmente deixou tudo que era materialmente falando, mundano, e começou a seguir os ensinamentos de Jesus. Então, aqui no capítulo 23, versículo 32, nós temos uma anotação de Lucas, que Emmanuel pega do Novo Testamento, e Jesus fala assim: e tu, quando se converteres, confirma aos teus irmãos. Então, essa colocação de Jesus, ela foi direcionada a Simão Pedro, a respeito da conversão. E tu, quando te converteres, revela a teus irmãos. Ou seja, a questão da mudança íntima, da nossa transformação, porque a questão da gente começar a vivenciar aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Ou seja, a gente entende, estuda, vem à casa espírita, ouve a palestra. A conversão seria essa transformação da qual o Carlim mencionou no capítulo anterior. A mudança, a reforma, a briga interior, a luta em dominar o homem velho, o nascimento de um homem novo. Essa mudança que deve ocorrer dentro de nós. E confirmar aqueles que estão à nossa volta. Não é confirmar no sentido de dizer assim: olha, eu sou espírita, eu estudo a doutrina, eu conheço a imortalidade da alma, então a minha religião é melhor do que a sua. Não é dessa conversão que Emmanuel está se referindo.
Eu trabalho na casa espírita, do passe, sou médium, converso com as pessoas, ouço, vejo os espíritos. Não é disso que Emmanuel está falando. Emmanuel está falando da mudança interior, da gente ser lá fora aquilo que fala o Evangelho. Porque é a mudança que arrasta, através do exemplo, a conversão de uma pessoa. Então, a questão do saber é importante. O Chico falava assim, quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Então, o entendimento, o saber, o estudo dentro da casa espírita, ele nos liberta da ignorância. Só que o amor, ele nos liberta de nós mesmos. Então, é dessa conversão da qual ele está se referindo. Aí ele diz assim, não é tão fácil a conversão do homem quando afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou conformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum que confirmasse aos irmãos da fé quando se convertesse. Ou seja, Pedro, tudo que você está vendo aqui, tudo que a gente fez ao longo desses 3 anos, vai lá fora e mostra para os outros. Vai lá fora e fala do Evangelho. Vai lá fora e mostra que você se tornou melhor. A gente vai ver que Simão Pedro, no decorrer do tempo, ele foi aos poucos com a mensagem do Evangelho mudando. Porque Pedro, ele tinha um temperamento muito intempestivo. Ele se exaltava com muita facilidade, era um homem impaciente. A gente vai ver aqui no horto, no momento que o soldado chega para prender Jesus, Pedro saca uma espada e agride o soldado que estava ao lado de Jesus. Então, é realmente essa mudança de comportamento. Né? A gente conter os nossos impulsos negativos e procurar desenvolver as virtudes que existem em nós. Então, é fácil a gente falar do Evangelho, difícil é a gente vivenciar o Evangelho. De que vale a gente ter o brilho da inteligência e o coração permanecem às escuras, como fala o Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, a gente precisa realmente fazer essa viagem interior, da qual Santo Agostinho nos fala. Conhece-te a ti mesmo. É um trabalho fácil? Não é. É um trabalho difícil. O desenvolvimento da mediunidade acontece com o desenvolvimento nosso como pessoa, como criatura humana. A mediunidade não é um privilégio da pessoa, a mediunidade é uma dívida. Nós que trabalhamos, seja na oratória, somos inspirados, no passe, numa mediúnica, eu ouço, eu vejo, eu escuto os espíritos, sou médium, eu sou instrumento da espiritualidade, sou uma criatura endividada. Eu sou uma criatura que devo muito. Então Deus me deu a mediunidade, me deu esse dom para trabalhar, para a gente despertar esse dom em benefício do nosso próprio crescimento interior. Então a mensagem do Evangelho, ela sempre dar-se-á dessa forma. A gente vai estudar, mas ao mesmo tempo ela vai mexer com o nosso mundo interior. Continua Emmanuel. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante os 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos, viu leprosos limpos, cegos voltarem a ver, loucos que recuperaram a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Isso é interessante. Então, Simão Pedro, no decorrer desse tempo todo, ele viu muita coisa boa. Ele viu Jesus chamando Lázaro, pedindo para Lázaro sair do sepulcro, ele não estava morto, estava dormindo. Ele viu muitas vezes Jesus curando leprosos, dando a capacidade de ver aos cegos, de ouvir aos surdos, de falar àquele que estava mudo, de andar aos paralíticos. No entanto, ele ainda não estava convertido. Porque a gente vai ver que Simão Pedro, no decorrer do tempo, ele foi modificando a sua atitude.
aquele homem áspero, difícil, pescador do dia a dia, de comportamento muitas vezes irritado, mas era um cara que se dedicava ao Senhor. Ele sempre estava ao lado do Senhor, sempre dedicado, sempre preocupado em fazer o seu melhor. Tanto é verdade que Jesus preferia, né, como diz Emmanuel aqui, muitas vezes, fazer o culto do Evangelho no lar, falar do Evangelho na casa de Simão Pedro, juntamente com a sogra de Simão Pedro. Então Jesus sempre escolhia aquele ambiente. E ao mesmo tempo, Jesus convidava a todos a essa transformação. A gente vai ver a mudança de Simão Pedro depois que ele nega Jesus por 3 vezes. Aí sim, a partir do momento que ele nega Jesus por 3 vezes, ele está convertido. Ele se renova, porque ele se arrepende. E Humberto de Campos nos fala sobre isso no livro Boa Nova, que quando os galos começaram a cantar, ele ficou muito triste. Ele ficou muito decepcionado com ele mesmo. Ele que presenciara tantas coisas, como nos falou Emmanuel, ele ficou muito decepcionado com o seu próprio comportamento. Ele negou Jesus por 3 vezes. Ele, diante de muitas pessoas, fez de conta que não conhecia Jesus. Mas a intenção de Simão Pedro era nobre. A intenção de Simão Pedro era estar observando o que estava acontecendo com Jesus. Ele não fez com malícia, ele não traiu Jesus com malícia. Ele simplesmente, na hora do momento da conversão, como qualquer um de nós, deixou, né, deixou a desejar, titubeou diante daquela dificuldade. Quantas vezes, diante de uma enfermidade, a gente deixa a desejar, a gente se revolta, a gente não aceita. Às vezes um companheiro que nos fala de uma forma que contraria aquilo que nós pensamos, a gente se magoa, a gente se irrita, a gente se declara inimigo daquela pessoa. Então isso não é uma conversão, a gente conhece, mas não está ainda convertido. Quando dentro de casa a gente grita, dentro de casa a gente discute, a gente não tem paciência, a gente conhece, mas não está convertido. A partir do momento que ele nega Jesus, ele se converte, porque ele muda, ele revê, ele se olha para dentro de si e ele se torna um dos maiores apóstolos de Jesus, ao ponto de ser preso e ser condenado à crucificação e dizer assim: eu não quero morrer como Cristo. Eu quero morrer de crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele foi crucificado. Então a gente vê a conversão e a tranquilidade de Simão Pedro diante da sua própria transformação. Então é essa tranquilidade, quando a pessoa ela se converte ao Evangelho, é essa tranquilidade. Vem a enfermidade, a gente vai se preocupar, a gente vai fazer uma avaliação, só que a gente não vai se revoltar, a gente não vai ficar brigando contra Deus, a gente sabe que tudo está nos desígnios de Deus. A gente sabe que Deus coloca o fardo em nossos ombros proporcional à capacidade que nós damos conta de carregar. Nem menos, nem mais. Ele sabe aquilo que nós damos conta de carregar. Então há uma diferença muito grande quando a gente começa a estudar o Evangelho. Aos poucos a gente vai se desenvolvendo como criatura humana, como criatura generosa, como criatura bondosa. A gente vê, né, nas mensagens de Chico Xavier os espíritos dizendo que depois que começaram a estudar a doutrina espírita, tiveram contato com a doutrina espírita, a vida deles mudaram. A vida deles mudaram. Muitos não tinham conhecimento nenhum, mas passaram a frequentar a comunhão espírita cristã, Pedro Leopoldo, o grupo espírita da prece, vendo o exemplo missionário de Chico Xavier, vendo a sua transformação. Muitos espíritos se converteram. Muitos espíritos mudaram o seu jeito de pensar, a sua maneira de ver as coisas, passaram a desenvolver a paciência. Vejamos um exemplo que nós temos aqui do próprio André Luiz. No livro Voltei, o irmão Jacó diz assim, que André Luiz acompanhou Chico Xavier aproximadamente muito tempo. Ele foi acompanhando o trabalho de Chico Xavier, afinando, se aproximando de Chico, mudando o seu temperamento, mudando o seu comportamento, para depois desenvolver um trabalho mediúnico com Chico Xavier. Então ele foi entrando dentro daquela sintonia. Ele estava muito distante, né? O irmão Jacó fala que André Luiz estava muito distante daquilo, mas aos poucos ele foi se identificando, se familiarizando, ele foi realmente vivenciando aquilo, vendo a fraternidade, vendo a união. Então é dessa transformação da qual
O Evangelho nos fala da mudança. Ela vai acontecer assim de uma hora para a outra? Não. Às vezes a gente se empolga, começa na casa espírita, dá paz, trabalhar, a gente se empolga, mas como pessoa a gente ainda não consegue, né, mudar alguma coisa, aí a gente se decepciona, a gente começa a diminuir o nosso ritmo. Então essa mudança, gente, ela é lenta. Essa mudança é aos poucos. Quantas vezes, né, em reuniões mediúnicas, nós ouvimos espíritos inferiores dizendo assim, para de blá blá blá, eu conheço o seu caminhar, eu sei o seu jeito, eu sei como que você é fora da casa espírita, eu acompanho você, eu sei dos seus pensamentos. Ou seja, muitas vezes os benfeitores, a misericórdia divina, permite esses espíritos falarem dessa forma para a gente aprender, para a gente mudar. Quando a gente está trabalhando numa reunião mediúnica, a gente está aprendendo. Na verdade, nós estamos aprendendo com os espíritos que estão se comunicando. Na verdade, estamos aprendendo com ele. E deveríamos agradecer a oportunidade. Porque é através de uma comunicação de um espírito que fala, eu odeio, eu tenho raiva, eu vou me vingar, a gente vai ver o sofrimento dele, a dor, a situação que ele está na vida espiritual. Então, se eu tenho esse sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, eu vou começar a rever a minha postura, o meu comportamento. Bom, eu tenho esse comportamento, o espírito tem raiva, eu tenho raiva, eu me magoo com facilidade, eu desejo vingança, mas ele está sofrendo, eu não quero sofrer, aquilo muda a gente. Ou quando não, a gente observa uma pessoa muito materialista. O espírito vem e fala assim, eu estou apegado ao corpo, eu estou sofrendo, os vermes estão roendo o meu corpo. Aquela sensação que ele tem de estar preso ainda ao corpo físico, ele está ligado às questões materiais. Aí a gente vai aprendendo que a questão do materialismo faz o espírito sofrer. Então a oportunidade, gente, é nós. Não é nós que estamos fazendo caridade, é os espíritos que estão fazendo caridade em nosso benefício. E muitas vezes a gente enche o nosso ego, eu doutrinei espírito tal, eu recebi o espírito tal, mas são eles que estão fazendo a verdadeira caridade, porque é através desses exemplos vivos que a gente começa a aprender, a desenvolver, a observar os nossos comportamentos. Então essa transformação, ela é lenta, ela é devagar. Não foi assim de uma hora para outra que Paulo se tornou, né, Saulo se tornou Paulo. Ele foi ouvindo o Evangelho, discutia com um, discutia com outro, se achava dentro do seu ponto de vista, ele achava que ele tinha razão, que todos estavam errados, contrariando as leis de Moisés. Então, aos poucos, ele foi se transformando. É lógico que ele foi tomado de uma verdadeira dor, ele ficou cego. No momento que ele fica cego, aquilo foi o sofrimento necessário para a sua transformação. Porque ele pergunta, quem és tu? Né? Ele fala assim, Jesus, Paulo, eu sou Jesus a quem você tanto persegue. Então Jesus, através da sua, né, luminosidade, fez com que Saulo se convertesse a Paulo. E a mesma coisa, essas transformações que nós vemos de Maria de Madalena, de Zaqueu, que era um homem que tirava proveito de muitas pessoas, que mudou, que se converteu, que se transformou. E Jesus foi à casa dele, vejamos bem. Jesus não era um cara assim, autoritário. Jesus não era um cara assim que chamava a atenção das pessoas publicamente. Jesus não se achava melhor do que ninguém, ele foi na casa de Zaqueu. Muitos detestavam Zaqueu, ele foi, eu vou à sua casa, vou me hospedar lá. Então ele não aplicou nenhum termo de moralismo para Zaqueu. Ele atendeu a necessidade de Zaqueu, e atendendo a necessidade de Zaqueu, assim como atendeu a necessidade de Paulo, de Maria de Madalena, eles se transformaram com a luz do Evangelho. Então é dessa conversão que o Emmanuel está falando, da conversão íntima, da reforma, que vai acontecendo aos poucos. O trabalho ele vai mudando a gente, ele vai renovando o nosso pensamento, ele vai mudando o nosso mundo íntimo. Então que Jesus nos abençoe e que ele nos dê a sua paz.